Olá, estamos aqui em mais uma edição do FonteCast, que é o podcast da Fonte Imagem. Eu sou Ilan Gottlieb, sou um dos sócios fundadores da Fonte, e a gente está hoje aqui com dois super médicos, super profissionais, para conversar sobre imagem em oncologia, né? E mais importante, é sobre a importância de termos médicos radiologistas super envolvidos no cuidado oncológico dos pacientes. Então, eu queria agradecer a presença da doutora Flávia Matos, doutor Marcos Decknopp, são médicos da Fonte super experientes e além de muito amigos. Eu queria, antes de começar, pedir para vocês se apresentarem um pouco, dizer um pouco a trajetória, o que vocês gostam e dar um pouco para o público o histórico de vocês, né? A carga, o passado de vocês. Tá. Obrigada pelo convite, vamos lá. Eu sou médica há alguns anos, né? Eu fiz faculdade e residência no UFRJ, de 96 a 2005 no total. Venho trabalhando como radiologista há quase 20 anos já. Eu não escolhi esse trabalho como, assim, com um viés de oncologia de forma inicial. Na verdade, eu não pensava sobre isso. Isso foi acontecendo ao longo do tempo, à medida que eu fui me deparando com esses pacientes na minha prática. E eu fui gostando, e fui estudando mais, e me envolvendo com os colegas, e eu não sei exatamente como aconteceu, mas acabou acontecendo. E não é o que eu faço exclusivamente, mas é o que eu faço bastante hoje em dia. Acho que é isso. Eu presenciei esse período, caiu no seu colo bastante, né? Caiu no meu colo bastante. Eu não sei se foi uma escolha. Eu não sei se foi uma escolha, mas assim... As pessoas te escolheram, eu acho. Como eu acho que a vida acontece, eu acho que não deve ter sido por acaso. E você, Marcos? Conta um pouquinho. Então, eu já tive um direcionamento mais... não automatizado, mas, digamos, eu já fui mais inserido no contexto da oncologia, né? Eu sou contemporâneo da Flávia, a gente fez faculdade na mesma época, eu fui para a UERJ, ela foi para a UFRJ, em seguida eu fiz residência no Instituto Nacional do Câncer, no INCA. E aí o meu envolvimento com oncologia já começou daí, né? Eu acabei trabalhando com oncologia desde então, mas ultimamente, nos últimos anos... eu já me subespecializei na área de cabeça e pescoço, que é onde eu trabalho e me dedico mais. Mas a oncologia sempre fez parte da minha vida. Muito bem. Façam, na verdade, para a gente um resumo do problema que vocês enxergam no cuidado radiológico do paciente oncológico. Por que a gente precisa conversar sobre isso? Qual é o estado do problema atual? Quem quer se aventurar primeiro? Vamos lá. Vou falar a minha sensação em relação a como é ser radiologista trabalhando com pacientes oncológicos é de que eu estou numa gincana, eternamente, assim. A gente pega pacientes que são muito doentes, que têm uma série de complexidades pela doença em si, pelas outras condições que ele tem, por tratamentos que não são banais, né? Ninguém que tem câncer faz coisas banais, eles usam drogas que têm toxicidade envolvida, esse processo é dinâmico, as drogas mudam, etc. E a gente pega esses pacientes com informações muito confusas na maior parte das vezes, por falta de continuidade de segmento, por falta de informação mesmo do que está acontecendo. Então, a sensação que eu tenho no meu dia a dia, no paciente oncológico, é que estou numa gincana. Então, você abre aquele primeiro exame, e aí você tenta descobrir o que o doente tem, de onde veio, qual é a informação anterior, onde está a informação anterior, como é que eu pego a informação anterior. É uma coisa muito confusa se você se propuser a fazer isso da forma correta, né? Assim, da forma de que você tem o objetivo de dar uma resposta ali naquele momento, que na maior parte das vezes é dizer se o paciente está respondendo ou não está respondendo, se ele está piorando ou se ele está melhorando. Porque, no final dos contos, é isso que se quer saber. Mas, assim, a forma como isso chega pra gente é muito difícil de responder isso se você não tiver o segmento, o controle, a ordenação necessária para isso. Assim, realmente a sensação é de uma gincana, assim, para mim. Eu diria que são vários problemas aí em termos de estratificação, né? A primeira coisa é se o exame que foi solicitado para o paciente é um exame que está bem indicado.
pô, o ideal seria fazer uma tomografia, uma ressonância, um ultrassom ou um outro exame de imagem. A informação que consta naquele pedido médico muitas vezes não é a informação tão detalhada, e a gente tem que conversar com o paciente, extrair dele mais informações possíveis. O estado do paciente, a gente também tem que extrair do paciente, muitas vezes o próprio pedido médico nem tem tantas informações assim, mas a gente quer obter mais informações em relação ao paciente, a gente vai e conversa com ele, principalmente em relação ao histórico de alergia e outras situações mais específicas que não comportam estar no pedido médico, mas o paciente, ele geralmente traz essa informação. E até o resultado do laudo, né? E aí a gente tem que, no próprio laudo, a gente coloca a indicação do exame, a gente tenta fazer um resumo no próprio laudo daquilo que está acontecendo para organizar na nossa própria cabeça, de quem vai ler o laudo, né, o resultado daquele exame. Vocês podem dizer que, talvez, resumindo o que vocês estão falando, é que a gente, hoje em dia, faz uma fotografia transversal do paciente quando a gente deveria fazer um filme longitudinal da história daquela doença, e é muito difícil construir esse filme com o modelo de cuidado que a gente tem atualmente. Eu vou ser um pouco mais romântica, eu vou dizer que a gente deveria escrever um livro sobre a vida da doença desse paciente, né? Então, o que acontece a hora que o paciente tem o diagnóstico de câncer é que começou a se escrever um livro, né? Aquilo, na maior parte das vezes, não é um evento isolado, não é igual você ter uma pneumonia, que você vai curar e ponto. Você tem uma doença que está começando e que vai durar, muitas vezes, muito tempo. Então, aquilo é um livro que você começou a escrever. Você tem o primeiro capítulo, que é do diagnóstico, e você vai ter uma sequência de eventos que vão acontecer ao longo do tempo. Se você chegar para uma pessoa qualquer e disser para ela assim, não, a gente vai começar a escrever um livro, que cada um vai escrever uma página, e você vai botar páginas sem que você tenha lido a página anterior, você lê uma... Todo mundo vai achar um absurdo isso. E o livro vai ficar esquizofrênico. Vai ficar esquizofrênico. Mas, na oncologia radiológica, muitas vezes é isso que acontece. Entendeu? Então, é como se fosse um livro capenga, sabe? Cada um escreve uma página sem ler a história anterior. Exatamente. E fica uma confusão danada, e, enfim, isso é o nosso dia a dia. Isso é o nosso dia a dia. Para prejuízo do cuidado do paciente. Sem dúvida. Isso quando as páginas não estão faltando, né? Sim. Se perdem exames e a história fica confusa. É um livro muito capenga. Vocês lembram de alguma história ou histórias que vocês tenham feito diferença? Um bom radiologista, uma boa prática radiológica tenha feito diferença no cuidado do paciente oncológico? Pessoais, histórias do front. Então, eu não estou me lembrando de um caso emblemático, mas eu me lembro de um caso muito recente, por acaso foi ontem. Eu acordei com uma mensagem de uma amiga e cirurgiã de cabeça e pescoço, a Michele Azevedo, excelente cirurgiã, um beijo, Michele. E ela mandou uma mensagem para mim dizendo que tinha tido uma cirurgia muito difícil no dia anterior e que a tomografia que ela levou para a sala de cirurgia com o mapeamento dos linfonodos, né, é uma paciente com câncer de tireoide, e ela foi fazer um esvaziamento cervical, que é quando se tira os linfonodos para curar a doença, né, como um todo. E ela disse que se não fosse a tomografia, o ultrassom que normalmente se pede, não teria visto alguns dos linfonodos que foram identificados na cirurgia. Inclusive, ela falou que foi um divisor de águas o exame, né? Então, esse é só um exemplo de muitos outros que surgem e que aparecem aí no dia a dia da gente, né? Eu tenho um exemplo que eu acho que me tocou, mas talvez porque tenha sido mais pessoal. Mas que eu entendi um pouco mais a complexidade desse envolvimento, porque foi quando o pai de uma grande amiga minha ficou doente. E ela me pediu, num jantar, uma opinião para ver sobre o exame do pai dela, que não tinha uma coisa que não era nada demais, tal, aquela coisa que você não leva muito a sério, e eu, enfim, fui avaliar o exame dele depois, e na verdade era muito sério, ele tinha um tumor urotelial grave, muito mais grave do que o que tinha sido dito, e eu tive que dar a notícia para ela, e ao longo de toda a doença dele, que veio a falecer depois de um tempo, eu participei do processo como radiologista e como amiga. E eu consegui ver um pouco o outro lado, né? Porque a gente não vê, assim, a gente vê muito rapidamente o outro lado, né? E eu consegui ver o outro lado, e eu consegui ver como essas informações desconectadas ou conectadas fazem diferença na vida de quem está vivendo aquilo. Porque já é muito duro, já é muito sofrido. A pessoa está andando na beira do abismo. Então, assim, confusão não precisa. Deixa mais sofrido. A clareza, nesse caso, mesmo quando a notícia não é boa, é melhor.
entendeu? Você saber onde você está andando num momento caótico da vida é melhor, entendeu? Então, isso mudou um pouco a minha cabeça. Quem que a gente classifica como paciente oncológico? Qualquer pessoa que tem câncer? Como é que, por exemplo, vou fazer uma pergunta específica, né? Nódulos no tórax, no pulmão. O paciente faz uma tomografia e ele tem um nódulo pulmonar, que é muito frequente, né? Especialmente nódulos pequenos, são extremamente frequentes, a grande maioria não tem significado clínico nenhum. E todo mundo fica muito preocupado, obviamente tem um grande impacto emocional isso para o paciente. Qualquer nódulo que você fale, a pessoa fica muito preocupada. Qualquer palavra nódulo já é ruim, nódulo gera angústia. Já é uma palavra com carga negativa. Mas a pessoa tem um nódulo pulmonar e aí aquele nódulo já classifica o paciente, por exemplo, nódulo pulmonar tamanho pequeno para médio, já classifica o paciente como um paciente oncológico, ou ele só vira oncológico depois do diagnóstico histopatológico do câncer? Como é que a gente classifica isso? Então, paciente oncológico é o paciente que tem câncer, né? Seja, via de regra, por um diagnóstico histopatológico. Em algumas vezes ele pode até ser muito presumido por imagem, né? Mas via de regra você vai precisar do histopatológico. E aí, quando a gente fala de câncer, a gente está falando de uma infinidade de doenças que estão dentro desse nome que se chama câncer. E a gente tem desde tumores, digamos, menos agressivos, mais bonzinhos, que vão permitir a cura com mais facilidade, até tipos de cânceres mais agressivos, onde o tratamento ele é muito mais desafiador, né? E então não dá para a gente usar a palavra câncer ou paciente oncológico como um termo genérico, onde todo mundo está ali encaixado. Tudo é muito complexo dentro do universo da oncologia, né? É tão complexo que, na verdade, nós dois trabalhamos com isso e não trabalhamos assim, a gente se esbarra pouco, porque... sem interseção. Na verdade, exatamente. Eventualmente a gente vê um paciente em comum, mas na maior parte das vezes os tipos de câncer que eu vejo não são os mesmos tipos de câncer que o Marcos vê. A gente a gente trabalha em paralelo, mas a gente não trabalha com as mesmas doenças, mesmo sendo câncer, ambos os casos. Bem diferente, a área de conhecimento é bem separada uma da outra. É bem separada, com tendência a mais separação, né? Eu acho que cada vez vai separar mais. Exatamente, a subespecialização é uma tendência, eu acho que irreversível mesmo. Irreversível. Até para poder otimizar mais o conhecimento, né? Cada vez mais você tem informações tão específicas que não tem como você abarcar todo esse conhecimento de todas as especialidades, né? De todas as áreas da oncologia. Né? Sempre vai ter alguém que se dedicar mais àquela área específica, vai saber mais que você. E assim, tem uma coisa na radiologia oncológica, né, que se tem aquela fama do radiologista ser um cara isolado, que fica na salinha dele, escura, na oncologia não cabe isso. Assim, a gente faz parte de um time de pessoas, assim, você tem que... ter contato com o oncologista, você tem que ter contato com o cirurgião, com o oncologista, como é mais tempo, você acaba sendo mais íntimo até essa relação, você vai ficando mais alinhado com aquilo. Mas assim, você participa daquilo ali. Imagina que assim, você tem um capitão de um navio, que é um oncologista naquela doença, e a gente está ali meio navegando o mapa, sabe, criando rota e tal. Então assim, é uma relação que se faz também com outros profissionais. Não cabe tanto uma posição do radiologista que trabalha com oncologia de um isolamento absoluto, tipo, vou dar o meu laudo e eu não tenho nada a ver com isso. Porque, na verdade, tem muita coisa que muda, sabe? Quando você está seguindo um doente, principalmente, quando você está falando de um paciente que não é, um paciente está em seguimento, você, muitas vezes, você anda com sutileza naquilo ali. Entendeu? Você, às vezes tem que ligar pro colega e falar, como é que ele tá? Tá bem? Assim, então vamos segurar porque esse resultado ainda não tá claro, vamos esperar um pouco. Isso é ok em oncologia. Você dizer que, eventualmente, você precisa de mais um tempo para comprovar determinado resultado, que você precisa, tá bom, vamos olhar isso dessa forma, que isso pode ser feito colateral ou não. Esse refinamento é muito razoável em oncologia. Isso é bom. É esperado. Isso, na verdade, é boa prática. É o que a gente chama de interdisciplinaridade, né? A medicina pulverizada, que é onde o médico encaminha o paciente para fazer um exame, ou encaminha o paciente para fazer a radioterapia, ou para fazer quimioterapia, e os profissionais não se comunicam, mas o paciente tem vários médicos,
né? Isso chama-se multidisciplinaridade. Quando esses médicos eles conversam entre si, a gente muda o tom e chama de interdisciplinaridade, que é muito mais efetivo para o paciente, principalmente. Pelo que eu estou entendendo de vocês, a gente tem que meio que passar de uma ideia do radiologista ser um parecerista, né, que é aquela pessoa que emite um laudo, mas que afastado, né, ele não está envolvido no cuidado do paciente no dia a dia, migrar disso para um médico que faz parte da equipe assistente do paciente. Sem dúvida. Né? Então, vê o paciente com menos frequência, porque só vê quando vai fazer exame, mas faz parte da equipe assistencial do paciente. E talvez é isso que seja o grande pulo do gato, né? Que a gente precisa mudar ou talvez trazer com mais veemência, que é o radiologista, ele não é um emissor de laudos, né? Não. O radiologista, ele faz parte da equipe clínica do paciente e precisa participar das discussões relevantes clínicas daquele paciente, no dia a dia e nas tomadas de decisão terapêutica. Tem que fazer parte da mesa. E lá, até na decisão do exame, porque muitas vezes eu recebo uma mensagem de um cirurgião, principalmente cirurgião que é o tipo de especialista que eu mais trabalho, né? Qual é o exame melhor para eu pedir aqui no paciente que eu estou com essa dúvida? É uma tomografia ou uma ressonância? Isso já ajuda, porque o paciente não corre o risco de fazer um exame que não é o melhor para depois fazer o exame melhor. Então eu já sando essa dúvida desde o início. Mas isso é na base de muito diálogo, de muita confiança, né? A gente tem uma confiança entre, assim, eu sou amigo dos cirurgiões e dos oncologistas. Os pacientes vêm muitas vezes até mim, eu vim através do doutor fulano, do doutor ciclano, meu amigo, né? Então, assim, isso é uma relação de confiança e amizade que a gente estabelece ao longo de anos de boa prática, né? O radiologista é um cargo de confiança. Sim, para a maior parte dos médicos, o radiologista é um cargo de confiança. Assim, é alguém com quem eles podem confiar, né? Eles devem confiar. E isso, eu acho que isso é bom, isso deve ser estimulado, porque isso, no geral, envolve trocas. Assim, você não cria confiança em alguém porque ele gosta de você ou porque... Não é isso. Você, na verdade, cria uma relação de confiança profissional quando você faz ter efeito naquele processo. Exato. Gostei dessa definição de o radiologista é um cargo de confiança. Radiologista é um cargo de confiança. Às vezes eu recebo mensagem, você também deve receber mensagens de cirurgião que sai, às vezes, da cirurgia 11 horas da noite, meia-noite, fala assim, Marcos, aquela cirurgia, lembra daquele paciente e tal, que você deu laudo? Então, foi isso mesmo, poxa, o exame ajudou, ou encontrei isso, ou... Isso é muito legal. Esse tipo os cirurgiões só gostam da gente depois que a gente acerta. Né? Você tem que acertar a primeira vez, senão é difícil. Tem que acertar a primeira vez. Depois da primeira vez ele confia, né? Mas tem que acertar a primeira vez. Não, mas você põe no papel do cirurgião, né? Ele tá entrando numa cavidade lógico. desconhecida, né? Cheio de riscos. Se ele não souber navegar dentro dessa cavidade bem navegado, esse é o nosso business, né? De dar a mapa para ele poder navegar de forma... Nós somos navegadores. Nós fazemos os mapas de navegação ali dessa coisa, entendeu? De vários profissionais. É uma especialidade de coadjuvância, né? A gente sempre vai ser coadjuvante. Quem não souber lidar com isso não pode fazer radiologia, mas assim, né? Mas é uma navegação. O radiologista sempre está por trás do palco, né? Sim. Coadjuvante, mais presente. Sim. Mas Vamos explorar um pouquinho mais a questão na prática, né? Eu quero saber na prática a questão como é feito hoje em dia. O paciente faz um diagnóstico, ele vai fazer um exame qualquer em qualquer laboratório, aí ele leva para o médico, aí o médico vê aquilo, resolve fazer condutas baseadas naquele exame, e o paciente frequentemente tem que voltar para fazer outros exames, ele escolhe outro laboratório para fazer o exame de segmento. Aí ele vai fazer o terceiro exame em outro laboratório ainda, porque ou está mais perto da casa, ou a janela de marcação é mais perto, etc. Aí no final das contas o paciente tem 5 exames em 3 ou 4 ou 5 laboratórios diferentes. Por que isso é um problema? Porque é o livro sem página. É o que a gente falou antes, né? Quando você está fazendo uma história de um paciente que tem uma doença complexa, de longo prazo, você está escrevendo uma história ao longo do tempo, é igual escrever um livro. Não faz sentido você começar um livro sem ter lido o primeiro capítulo, sem coerência do primeiro com o segundo, faltando o terceiro, seguindo o quarto. Isso simplesmente não faz sentido.
E a aquisição das imagens, às vezes também muda. Conta, sem dúvida. E às vezes muda também no protocolo de exame de um. O objetivo da oncologia é você ser reprodutível. Você está fazendo acompanhamento seriado de uma pessoa. A sequência importa. Então, o segmento importa. O que você está fazendo, você repete aquilo múltiplas vezes. E dá tempo de você andar e mudar e tal, mas você tem que entender que você tem uma sequência de eventos, assim. Que, na verdade, é uma sequência. Você está fazendo vários cortes do mesmo paciente com a mesma doença, em vários momentos diferentes. Você tem que reproduzir isso. E você tem que reproduzir da mesma forma e você tem que sempre olhar para o início. Você não pode olhar para um paciente com câncer e olhar, não, agora ele... Não, você tem que entender o que está acontecendo com ele ao longo do processo, porque ao longo do processo ele vai ter efeito colateral de remédio, você vai ter que entender que aquilo aconteceu, vai ter um momento que interrompe a droga, volta a droga, tem efeitos de radioterapia, de quimioterapia, que você tem que entender que não é doença, que é efeito de tratamento. Então, assim, um corte isolado não faz sentido. Entendeu? Gera confusão. É uma doença contínua. Exatamente. Consistência é sempre sinônimo de bons resultados, né? Então, assim, quando o paciente ele muda de clínica ou ele pulveriza, resolve, como a Flávia falou bem, né? Um livro escrito por vários autores e com capítulos distintos, né? Que não se conectam entre si, a gente tem que pensar que os aparelhos são diferentes de imagem, uns são aparelhos mais modernos, com mais recursos, o protocolo, ou seja, a forma como você manuseia aquele aparelho, né? Como que aquele aparelho vai oferecer a imagem para você, pode ser obtido de formas diferentes também. Varia muito. Varia muito, né? O profissional que está operando o aparelho, né? O profissional que está laudando aquele exame, interpretando, no caso nós, os radiologistas, né? E até a época que o paciente faz o exame importa. Então, assim, ele não pode fazer o exame nem antes, nem muito tempo depois do prazo que é o ideal para que aquele diagnóstico, aquele controle seja feito, enfim. Me lembra um pouco a história do médico como um pintor de um quadro, um descritor de um quadro, né? De o médico dar o laudo, a prática do laudismo, né, do médico descrever uma paisagem. Então, o papel do médico de descrever a paisagem e falar tá claro, tá escuro, o sol tá mais alaranjado, mais avermelhado e ponto. Ou o papel do médico de discutir aquela paisagem no contexto dela e poder interpretar aquela paisagem frente ao passado do paciente, que eu acho que é o que realmente é o valor agregado do médico. Porque sem isso perde-se grande parte da informação, grande parte do valor médico. Eu acho que tem uma coisa nessa confusão toda que é como é o radiologista no paciente oncológico, que é para começar a entender o que é o radiologista. As pessoas acham, tem gente, os pacientes, principalmente os outros colegas não, mas que nós não somos nem médicos. As pessoas não entendem nem como isso é uma formação médica. É uma formação médica tão longa quanto todas as outras, com residência como todas as outras, dá um trabalho danado para estudar. Então, assim, não é banal. Fazer um laudo não é uma coisa banal. Isso envolve uma série de coisas. E a radiologia faz parte de uma coisa complementar, né? A gente fala isso, são métodos complementares, como se isso fosse uma coisa menor. Mas, na verdade, isso é um equívoco na história, porque, assim, quanto mais você sabe, quanto mais você entende, quanto mais você participa, mais você responde. Então, quanto mais clara for a pergunta, quanto mais claro for o que está acontecendo com esse paciente que tem isso tudo, que fez isso tudo nesse momento, você pode dizer, não, agora ele está respondendo. Agora ele não está respondendo. Ou então vamos esperar um pouco para ver se isso realmente é uma falência de tratamento ou não é uma falência de tratamento. Essa resposta vai vir tanto mais clara quanto mais informações você tiver. Deixa eu levantar uma bola para você responder, para provar exatamente esse ponto. Vamos supor que você tenha um tumor, qualquer tumor que seja, e começou a tratar, e aí ele volta não sei quantos meses depois e o tumor está maior. Isso significa falência de tratamento? Necessariamente? 100% das vezes, não. 100% não necessariamente. Das vezes, não. Às vezes o tumor está maior, mas não necessariamente é falência. Não, às vezes muitas vezes a gente pode ter um caso de pseudoprogressão, por exemplo. O que é pseudoprogressão? Pseudoprogressão é um tipo de falso crescimento tumoral
por conta de alguns tipos de tratamento e alguns tumores sofrem isso, entendeu? Não é a maior parte dos casos, mas isso tem que ser interpretado. Você, às vezes, tem uma lesão, por exemplo, que durante o tratamento ela sangrou. Isso, e ela tem uma reação inflamatória relacionada àquilo ali. Então, na verdade, se você pegar só o tamanho, talvez ela tenha crescido um pouco. Mas aí, dependendo, você sabe o que é, você espera, vamos esperar. Isso não é incomum, assim, você, no dia a dia, você falar com oncologista, e aí você e o que faz diferença aí? Você, nessas horas, mas isso tá esquisito, assim, né? Você liga pro seu colega, até porque à medida que você vai criando mais relação, é mais fácil ainda. Quando o radiologista liga, as pessoas atendem, porque eles acham que é uma coisa que é ressignificativo. Você pergunta, o paciente tá bem? Não, ele tá bem, ele tá indo super bem. Porque quando você sabe que você tem uma resposta assim, mas que o paciente está indo super bem, clinicamente ele está bem, que está aguentando, então espera aí, calma, vamos esperar. Vamos confirmar, vamos confirmar, entendeu? Não vai descendo, assim, isso pode não ser isso, entendeu? Isso pode ser um falso positivo dessa informação, não é isso é outra coisa, isso é um tipo de resposta que ainda está acontecendo, entendeu? Então, isso é importante, porque assim, quanta coisa pode ser motivo de uma interpretação errada, né? Então, o paciente ele tem que estar com um pedido, o médico tem que fazer um pedido muito claro, né, solicitando o exame correto e especificando exatamente o que ele quer. O paciente, ou o acompanhante do paciente, se o paciente não puder, né, saber exatamente o que está acontecendo com ele, qual é a história dele dentro desse cenário de oncologia, né? Que tratamentos ele fez, quando foram feitos os tratamentos, às vezes a dose de radioterapia até importa também, para a gente poder quantificar certas alterações. E de posse de tudo isso, a gente tem então um roteiro, né? E aí a gente vai e escreve lá o capítulo do livro que a gente precisa para poder completar essa história. Né? Quando a gente fala, inclusive, de coadjuvância, eu me considero um coadjuvante, mas como no próprio cinema, né? Sem um ator coadjuvante, a trama não fecha, não desenrola, né? Então, assim, a gente tem o principal ator, né, que é provavelmente o médico que atua diretamente, faz a terapêutica do paciente, mas sem o coadjuvante, que somos nós, a trama não anda, né? Então, é fundamental. Não me sinto menor por causa disso, mas me sinto importante. Você é um médico que trata o paciente, só que o seu exame físico é a imagem. É a imagem, exatamente. Mas a história faz parte, e assim, o contexto faz parte, a doença faz parte, só que o teu exame físico é a imagem. Você examina a imagem. Uma vez eu ouvi, muito bem colocado, que o exame de imagem é um exame interconsulta, né? Ele é uma complementação da consulta do paciente. E isso é muito real. Entendeu? Às vezes tem os pacientes que eu tô acompanhando há mais tempo, assim, que são pacientes que eu faço segmento, tem os pacientes que são os pacientes mais crônicos, eles vão ficando muito fidelizados, depois que eles entendem que isso faz diferença, eles ficam muito fidelizados. E eu brinco assim, o meu cabeçalho tá ficando cada vez maior, porque assim, a pessoa, porque eu coloco aquilo, e eu coloco aquilo porque eu preciso entender aqueles tempos, então eu sempre documento. Do laudo. Do laudo, então eu sempre coloco. Então meu cabeçalho vai aumentando, eu falo assim, eu tô quase com meia página de cabeçalho do que tá acontecendo com a pessoa, para depois eu começar o laudo. E isso não é uma fanfarronice, né? Isso não é uma coisa, não, isso na verdade é uma informação médica. Super relevante, entendeu? Porque eu olho aquilo ali, quando eu olho de novo, não, tá bom, tá tudo aqui. E aí vamos pro próximo capítulo, entendeu? E seguimos no próximo capítulo. E aí a coisa anda, entendeu? Existem países no mundo, com medicinas mais desenvolvidas que a nossa, que o paciente tem um reservatório das informações médicas centralizado, independente do profissional, do hospital, da clínica que você vá. Muitas vezes pertence ao paciente, né, próprio, ele tem um pendrive, ele tem um acesso na nuvem, aquela informação pertence a ele, não pertence, aqui também pertence a ele, né, mas se ele for num outro médico, se ele tiver uma consulta, o outro médico, ele tem total acesso a todos os exames que o paciente já fez. Então, além de ter um laudo, obviamente, mais concatenado com a história, é importante também ter acesso, né, à informação médica, que parece trivial, mas não é, não. O meu sonho profissional, e eu acho que eu sei que isso é uma coisa, quer dizer, é um sonho, né, porque é muito longe da prática, como a gente faz, mas eu gostaria que alguém me mandasse o paciente e falar, olha, eu tenho esse problema com esse paciente, toma ele para você, e aí você faz o exame que você julgar necessário e me responde essa pergunta.
entendeu? E assim, toma ele, responde, vê o que você acha que precisa fazer. Eu não quero que você faça uma ressonância, eu quero que você responda essa pergunta clínica usando métodos de imagem. Eu tenho essa questão, eu tenho esse doente com essa doença, eu preciso saber isso para me orientar naquilo. E aí eu vou lá e eu faço o que eu acho que tem que fazer. Isso seria o meu sonho profissional, assim, se eu tivesse esse nível de liberdade ia ser ótimo, ia ficar maravilhoso. Mas, enfim, não é muito a nossa prática, mas é como eu gostaria de trabalhar. Então vamos lá, como o radiologista entra na vida do paciente oncológico? Como é que ele chega para o radiologista? Como o radiologista pega aquela bola e conduz ela? Me explica um pouquinho mais do ponto de vista técnico mesmo para as pessoas entenderem. O radiologista pode entrar na vida do paciente oncológico em programas de screening, por exemplo, que é uma coisa mais estabelecida e que não é o foco do que a gente está falando aqui. De forma fortuita, às vezes, você encontra alguma coisa, ele foi fazer exame por qualquer outra razão e você descobre uma lesão suspeita, que também não é o que a gente está falando. E no paciente que já é sabido, assim, ele já tem um laudo histopatológico, ele já tem um diagnóstico de câncer, seja ele qual for. E aí ele começa a fazer a primeira coisa daquilo ali, que é o estadiamento inicial de doença. O que é o estadiamento inicial de doença? É o mapeamento que você faz inicialmente da doença para... não é só imagem, existem condições clínicas, mas a imagem é um grosso disso aí, um pilar, para você colocar esse paciente no momento inicial e avaliar as possibilidades terapêuticas. Então, quando você estadia um doente inicialmente, por exemplo, eu vou dar uma coisa assim, um tumor de rim, tá? Você olha ali um paciente com tumor de rim. Você tem características definidas na literatura do que você tem que falar para um cirurgião e para um oncologista do que aquele paciente tem. Características do tumor, características de ressecabilidade do tumor, avaliação de doença linfonodal, avaliação de doença sistêmica. Então, você faz uma foto inicial, é o primeiro capítulo do livro. Esse é o primeiro capítulo de um livro de uma doença crônica, que é o câncer hoje em dia, é uma doença crônica. Então, você faz esse primeiro capítulo, que é o estadiamento inicial. Esse primeiro capítulo permite que os profissionais envolvidos, cirurgião e oncologista, na maior parte das vezes, decidam qual é a melhor linha terapêutica para esse paciente. Tomara que curativa, mas se não curativa, a partir daí você faz o quê? Em que tempo? Opera logo, não opera logo, faz quimioterapia antes, não faz quimioterapia antes, não vai operar, vai fazer só quimio, vai fazer imunoterapia. O que vai ser feito? Você tem que fazer um mapa inicial, o primeiro capítulo do nosso livro vai ser o estadiamento. Depois que você estadia esse doente, aí você começou a história, tá? E o estadiamento é feito por valores pré-definidos, isso não é da minha cabeça, isso não é da cabeça do Marcos, isso está na literatura, isso é muito bem definido, eu acho que você pode falar um pouco mais sobre isso. Existem vários sistemas de estadiamento, né? O mais comum e o mais usado é o TNM, que serve para a maioria dos tumores, né? É um sistema que está aí há mais de 50 anos, né? Onde você avalia o T, que é o tumor primário, que é onde a doença começou, né? O tumor está lá, onde que ele está, o tamanho dele, as dimensões e que estruturas ao redor desse tumor estão acometidas, né? Isso é a avaliação do T. O N, que são os gânglios, para onde eles costumam se disseminar primeiro, esses tumores, e o M, que é se ele já se disseminou para outras partes à distância do corpo, né? Que é o M de metástases, né? Então a gente tem que sempre estar focado nesses três pilares, né? Nessas três categorias, T, N e M. Dependendo do tumor, da localização, para aquele T eu vou fazer uma tomografia ou eu vou fazer uma ressonância. Então tudo isso varia, né? Então quer dizer, depende da localização do tumor, do tipo do tumor. Então cada localização provavelmente vai demandar um exame de imagem mais específico, né? O ultrassom às vezes não é bom para umas áreas, a tomografia não é boa para outras, e a ressonância também pode não ser bom. Por exemplo, o tumor de pulmão, ele, via de regra, não é estadiado por ressonância, né? A ressonância é um método ruim para avaliar pulmão, mas é ótimo para avaliar cérebro. Então, assim, tudo isso varia, né? Então, a gente usa o TNM na maioria dos casos e sempre se guiando por uma estratificação de risco, né? De como aquele tumor tem que ser mapeado, tanto no T, quanto no N, quanto no M. E a partir daí dá essa informação mastigada, porque o laudo dele tem que ser funcional.
o cirurgião ou um oncologista ou radioterapeuta, quando recebe o laudo, aquele laudo tem que facilitar a vida dele, não pode piorar a vida dele, né? Deixar mais confuso ainda o quadro. Não, a gente tem que deixar tudo muito claro, né? E ainda se colocar à disposição caso ele tenha alguma dúvida para tirar, né? Porque eventualmente existem discussões que vão além do próprio laudo e isso é preciso ser dito muitas vezes em uma outra ocasião, né? Comunicação. É uma comunicação, e a gente tem que sempre se colocar à disposição, né? Essa atuação eu acho importante do radiologista, né? Agora a gente tem falado muito sobre o laudo e a qualidade de imagem, né? Porque o laudo é feito em cima da imagem. E toda imagem é igual. Quer dizer, a gente... eu estou perguntando isso, obviamente, já sabendo a resposta, que a gente vê imagens de tudo quanto é jeito, mas queria que vocês comentassem um pouquinho da importância de ter uma qualidade de imagem adequada e não só a qualidade das imagens, mas as sequências realizadas, os protocolos, etc., alinhados com as boas práticas médicas. Ilan, o exame, um exame de crânio, um exame de pescoço, um exame de barriga, de abdômen, ele nunca é igual, ele sempre vai ser direcionado conforme as necessidades da pergunta que você quer responder, da resposta que você tem, né, que você vai dar para aquela pergunta. Perfeito. Então, assim, se eu for estudar um determinado tumor, eu vou procurar utilizar as ferramentas que aquele aparelho de imagem vai me dar, as melhores possíveis. Eu vou fazer as sequências, que são as imagens, né, são as vias de obtenção daquelas imagens mais precisas o possível para que aquela resposta seja dada, né? Então, assim, não adianta você fazer um exame de crânio, um exame de pescoço, porque não é um exame padrão para todo mundo. Cada exame tem a sua forma de ser feita conforme a demanda. Quer dizer, não existe ressonância de crânio. Existe ressonância de crânio para isso. determinada... Exatamente. Então, assim, por isso que muitas vezes a gente não consegue, às vezes, nem comparar com o exame anterior, que foi feito de uma forma tão inespecífica e não foi direcionado para aquele tumor. Então, assim, como é que eu vou avaliar, comparar? Se eu hoje tenho um exame que eu estudei o tumor com riqueza de detalhes e no exame anterior eu não tenho aquela riqueza de detalhes, às vezes fica até difícil para mim para eu comparar, entendeu? Então você não consegue construir a história. Aquela coisa, você vai escrever um capítulo lindo de um livro, né? Que o capítulo anterior, ele tá muito mal escrito, entendeu? E você não dá seguimento, né? A gente, daqui a pouco, eu acho, tem algumas áreas mais, outras áreas menos, mas daqui a pouco a gente vai ter inteligência artificial como um ajudante nesse laudo, né? A inteligência artificial, obviamente, ela não substitui a inteligência natural, né? Então, eu acho que ela dá superpoderes ao médico, e eu acho que as pessoas que se sentem ameaçadas por ela não estão cumprindo seu papel como médico como deveriam estar, né? Porque a inteligência artificial não supre o médico, ela ajuda o médico a performar. E quando a gente tiver essa ferramenta mais avançada, será que ela vai ajudar a gente no paciente oncológico? A pergunta específica é o seguinte: será que a inteligência artificial vai conseguir responder às questões que vocês respondem hoje tão bem quanto? E aí o que você tem que fazer é comunicar a informação, contextualizar aquela informação e melhorar a aquisição das imagens, direcionar a aquisição das imagens? Ou será que sempre a inteligência artificial vai ajudar o médico e o médico vai ter sempre alguma coisa a mais a acrescentar? Qual que é a impressão de vocês? Eu tenho uma impressão, depois eu falo no final, mas eu queria saber o que vocês acham. Eu acho que... Bom, eu não sei, você quer falar alguma coisa? Eu acho que o essencial é simples. Assim, para mim, medicina envolve você saber medicina. Então, a hora que você sabe isso, o conhecimento é seu. E esse conhecimento demora para você consolidar, porque você estuda e aprende e tal, e assim, o amadurecimento médico requer um tempo, porque você precisa ter julgamento crítico. Então, eu acho que a hora que a inteligência artificial, eu não sei exatamente como ela vai entrar, ela não está efetiva plenamente na nossa área, eu acho que é muito provável que tenha. Eu acho que ela pode ser uma panaceia até um certo ponto, se você usar errado, mas
você vai precisar de alguém para ter um julgamento crítico. Isso aqui, eu acho que, assim, você não pode usar uma tecnologia sem julgamento crítico. Então, você sempre vai precisar de um julgamento crítico em relação a essas novas informações, justamente para você não queimar a ferramenta. Para você ter uma ferramenta que seja efetiva, você tem que ter uma base de formação médica e olhar para isso de forma não deslumbrada. Essa é a minha posição. Eu sou otimista em relação a isso. Eu acho até que a inteligência artificial, imagino que ela vai me poupar alguns trabalhos, trabalhos automatizados que muitas vezes até podem ser feitos melhor pela inteligência artificial e que me liberta para fazer outras coisas. Exatamente, como por exemplo, medida de tumor. Embora a gente faça medida manual, a gente mede, né, bonitinho, mas muitas vezes o controle de volume por um software vai ser extremamente mais preciso do que essas medidas que, nossas, né? E agora, se aquele tumor que cresceu é uma pseudoprogressão ou é um verdadeiro, essa interpretação ainda vai ficar a cargo do médico, né? Do médico que interpreta. Quer dizer, na verdade eu quero interpretar uma situação, mas as questões muito matemáticas e automatizadas, eu gostaria muito que ficasse a cargo da inteligência artificial para o trabalho chato, né? O trabalho automatizado que pode ser feito melhor por um aparelho. Mas a questão da interpretação, a forma como ela vai ser expressada, aquilo vai ser passado para o médico, eu acho... Eu continuo confiando mais no radiologista com esse papel. Eu concordo 100% com vocês dois. Eu tenho certeza de que a inteligência artificial ela vai entrar para fazer as coisas mais automáticas, mais manuais, mais braçais, e o médico vai poder ser libertado, especialmente o radiologista. Vamos pegar um pouquinho da história, né? O radiologista, a história dele é aqui, ficava preso numa sala escura, laudando, baixando uma pilha de exames. Aquele exame vai para o médico assistente para poder... esse é o passado da radiologia, o que a gente está tentando mudar, reescrever essa história, né? Essa pilha de laudos, esses laudos, a parte descritiva daquela paisagem que o paciente, que a imagem mostra, isso o computador vai fazer bem. O computador vai fazer bem. O que o computador vai fazer mal é a contextualização, é saber se aquela medida está fidedigna ou não está fidedigna, se bate com a evolução do paciente ou não bate com a evolução do paciente, se faz sentido ou não faz sentido. Então, o que eu acho, e sou bastante convicto em relação a isso, é que a inteligência artificial ela vai, número 1, dar poderes ao médico que ele não tinha antes, e isso vai melhorar o desfecho do paciente. Isso vai traduzir melhor cuidado para o paciente. Número 2, vai trazer o médico, o radiologista nesse caso, para frente do palco, não mais atrás do palco, né? Agora ele faz parte realmente da assistência, no sentido de que agora ele está libertado daquele dever braçal de ter que dar laudo e poder participar mais ativamente do cuidado do paciente. E ele vai ser cobrado para dar opinião. Porque se a descrição e se as coisas automáticas e muito braçais vão ser feitas pela máquina, o que resta pra gente é dar opinião. Como a gente estava conversando outro dia, né, sobre isso, meio como piada, que assim, eu vou poder dar palpite, né, que maravilha, assim. E na verdade, mas isso não é um palpite, isso é justamente o que o Marcos falou, da opinião. Que assim, na verdade, eu acho que é o melhor do nosso trabalho. A melhor parte do nosso trabalho, não só pra gente, intelectualmente, ser gratificante como profissional, o que é mais interessante realmente, mas assim, eu vejo que é o que mais faz diferença. Quando alguém vem, não, eu queria que você desse uma opinião nesse caso, e discute com você, conversa com você e tal, isso, na maior parte das vezes, é muito mais efetivo no dia a dia, né, nas questões difíceis e áridas do dia a dia. E por incrível que pareça, não é o grosso do nosso trabalho, assim, quer dizer, não é o trabalho formal que a gente faz, né? Então, eu acho que talvez a nossa profissão esteja em mudança realmente, as coisas vão ter que dar uma olhada, seguir para outro lugar, talvez. Eu tenho convicção disso, que a medicina inteira está em mudança, né? A medicina está mudando para uma área, eu acho, em que a atenção primária, a informação indexada sobre a medicina vai estar mais disponível.
Já é assim, né? Tem muitos consultórios que tem... Não confunda meu diploma médico com a sua busca no Google, né? Mas já é assim, né? O conhecimento indexado da medicina já está muito disponível. A questão vai ser compilar esse conhecimento, contextualizar esse conhecimento, fazer com que os dados gerem informação e que essa informação gere melhores tratamentos, senso, né? Usando bom senso, usando... experiência. Bom senso parece ser fácil, experiência... Não, bom senso não é fácil. Bom senso é muito difícil. É muito difícil. O bom senso em medicina é muito difícil, porque ele envolve uma série de pré-requisitos que não são triviais. Não. Experiência, conhecimento, o próprio bom senso de não fazer uma barbaridade, né? Atirar uma bala de canhão para matar uma formiga, ou o contrário. Empatia, né? Então, individualizar, né? Você entender o que faz sentido para um paciente e o que não faz. Então, assim, bom senso não é banal. É difícil. E eu acho muito difícil a máquina conseguir ter o bom senso, entendeu? Não é uma coisa simples você explicar para uma máquina porque como é que é inteligência artificial? É basicamente a extração de dados de grandes bancos de dados de similaridade, né? Então, se essa letra é parecida com aquela letra, junta elas. Isso é inteligência artificial, é análise de bancos de dados buscando similaridades. O que a gente faz na medicina é, obviamente, buscar similaridades também, né? Que a gente categoriza os dados anteriores para tentar projetar para esse paciente que a gente está vendo, mas tem muitas outras coisas que a gente acabou de falar, que eu não vou repetir, que não são categorizáveis, é muito difícil você conseguir indexar. E assim, a medicina não é uma ciência exata, né? A gente não funciona igual fazer uma máquina. Ela não é desse jeito. Ela tem uma frase sua muito boa que eu acho que às vezes a gente faz tudo certo e não dá certo, né? Assim, porque não é exato. E às vezes a gente faz tudo errado e dá certo. Às vezes a gente não faz tão certo, mas dá certo. Mas enfim, não é uma coisa exata. Mas ela tem que fazer algum sentido. Assim, numa coisa não ser exata, é você não construir um robô. Isso tudo bem, não é uma ciência exata, você tem variáveis que estão fora do nosso controle. Outra coisa é não fazer sentido. A medicina tem que fazer sentido. Então, se a informação não faz sentido, ou de duas uma, ou ela está errada, ou você está errado. Tem que fazer sentido, entendeu? Assim, a medicina não é tão inexato a ponto desse nível de abstração. As coisas têm que fazer sentido. E esse racional, essa coisa de julgar, tem horas que você tem que olhar, porque eu vejo no meu dia a dia, tem horas que esquece essa informação, isso é uma bobagem de um exame, isso não é nada. Isso não faz sentido nenhum com esse doente, isso não é compatível com a condição clínica. Esquece esse exame, é bobagem, entendeu? Tem horas que você tem que falar isso. Isso não faz o menor sentido. Se não fizer sentido, não dá. A medicina, na verdade, é uma ciência que embarca 3 áreas não correlatas. A primeira é biológicas, a segunda é humanas, que é o contato com o paciente, entender e conseguir empatia e conectar e liderar um projeto, etc. E a terceira é estatística, né? A medicina não é uma ciência exata cartesiana, mas é uma ciência, ela é reprodutível, ela tem uma estatística, e você tem que entender o que é estatística para conseguir performar bem em medicina. Né? Nada é determinístico, mas é estatístico, e o estatístico não é aleatório. Não, sim. Então é isso que acho que você queria falar. Você tem que avaliar a probabilidade daquilo ali. Na verdade, é uma ciência de probabilidades. Então você olha para aquela informação, né? Assim, isso faz sentido, porque tem umas coisas assim no dia a dia que às vezes vem, não, mas porque o exame falou isso, mas isso não faz sentido. Isso é incompatível com esse doente, isso é incompatível com essa condição, isso é incompatível com isso. Isso não faz sentido, então não é valorizável. Tem horas que você tem que dizer, essa informação que chegou não tem importância médica. Essa informação está gerando confusão. E isso eu acho difícil uma máquina fazer. Eu acho que entra a hora de você refinar e ter bom senso e ter contexto e dizer não, isso não. E errar, todo mundo erra. A gente vai errar sempre, mas o erro ele tem que vir de 2 prerrogativas, né? A gente tem que errar tentando acertar e indo no caminho certo. Acho que isso que importa, né? Porque essas variáveis que são incontroláveis, elas vão estar aí para viabilizar o erro
e a gente não tem controle sobre isso, né? Muitas vezes o paciente, ele faz o tratamento certo, faz os exames certos, e a doença dele é uma doença que não leu o livro, né? Muitas vezes tem alguma mutação genética, alguma coisa que não vai caminhar para um desfecho satisfatório, apesar de tudo ter sido forma, mas você fez tentando acertar e como deveria ter sido feito, né? Então isso eu acho que é importante. A ciência muda, né? Mas não significa que o fato de você, aquela questão do ovo, né? O ovo já entrou em moda e saiu de moda tantas vezes que as pessoas falam que não existe ciência nutricional, né? Como se isso fosse uma prova negativa. Quer dizer, o fato do ovo já ter sido condenado e absolvido tantas vezes significa que não existe ciência nutricional. Isso é besteira. A ciência muda. E você vai se comportando à luz da ciência constantemente. Quando tiverem melhores evidências de determinada doença ou condição, você vai mudar a conduta para absorver aquela informação. Pode estar fazendo besteira. Daqui a 10 anos a gente vai ver que a gente fez besteira, e eu tenho certeza que todo mundo que foi médico, que é médico, que já foi médico, já fez besteira, especialmente olhando para trás, e a gente caminha o melhor possível à luz da ciência atual. E vamos falar um pouquinho sobre custos em radiologia oncológica, né? Porque obviamente está todo mundo muito preocupado, sempre foi, e cada vez mais preocupado com a questão do custeio da medicina. Um ponto nevrálgico para qualquer sociedade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, todo mundo está pensando a mesma coisa. Como é que a gente pode fazer uma medicina de alta performance, individualizada, custo-efetiva, e que caiba no bolso da fonte pagadora, seja ela o governo, seja ela o paciente, seja ela, né, quem for. O que afeta mais, do ponto de vista de custo, como a radiologia pode melhorar essa relação de custos em saúde oncológica? O que a gente pode fazer na radiologia para diminuir os custos e usá-los de forma mais racional? Qualidade. Porque assim, a qualidade radiológica permite que um exame seja custo-efetivo. Quanto mais pertinente for o exame, quanto mais informativo, mais claro, mais definidor for o exame, ele evita repetição desnecessária, ele evita procedimento desnecessário, ou ele direciona melhor o que vai ser feito se aquele tratamento, no caso da oncologia, né? Você imagina que você lida com drogas muito caras. E aí você está usando uma droga muito cara. Se ela não funcionar, não adianta. Não tem por que ter aquele custo. Não faz sentido. Entendeu? Então, assim, para que você vai gastar milhões em determinada terapia se ela é ineficiente? E às vezes tem uma droga barata que você dá progressão, ele tem que trocar ela. Então, assim, exatamente, a radiologia define mudança de droga, na maior parte das vezes, muitas vezes, entendeu? Então, assim, se você não tem isso de qualidade, imagina que você está usando uma droga cuja dose da droga, por exemplo, custe R$100 mil, tá? E aí você tem um laudo que não define se aquela droga faliu. Porque é isso que a gente faz. No final das contas, a gente diz se essa droga é eficiente ou se ela não é eficiente. Se você não definir que aquilo não é eficiente, na hora você vai continuar usando uma droga de R$100 mil a dose. Então, assim, a qualidade faz diferença. Melhora, o tratamento é mais custo-efetivo. E não apenas dinheiro, a gente está falando de toxicidade muitas vezes também, entendeu? A toxicidade para o paciente. O custo de uma droga não é só financeiro. O custo de uma droga é custoso muitas vezes para o paciente. Então, assim, você às vezes está fazendo muita toxicidade para um determinado doente, buscando uma resposta. Se aquela resposta não vier, não faz sentido submeter o paciente àquele nível de toxicidade. Então, a boa radiologia permite uma oncologia custo-efetiva. Ela faz com que aquilo seja melhor em todos os sentidos, tanto o custo efetivo financeiro, o quanto esse custo efetivo pessoal do doente, assim, né? De você dá para aguentar essa torada aqui? Vamos embora, tá respondendo, então continua, entendeu? É o que faz sentido. E a escolha do exame também, né? Qual exame vai ser escolhido? Às vezes o exame, ele é um exame mais custoso, mas ele é o melhor exame.
E isso a longo prazo sai muito mais barato para todo mundo, principalmente para o paciente, né? Porque vai ter um melhor... aquilo ali vai direcionar melhor a terapêutica dele. Né? Por exemplo, tumores de cavum, tumores de nasofaringe, que era a parte superior da faringe, eles são estadiados por ressonância magnética, não adianta. Fazer tomografia ali ajuda? Pode ajudar, mas o exame para estadiamento desse tipo de tumor é a ressonância, que é o exame mais caro. Mas ele vai definir a conduta correta. Né? Eu sempre falo isso, a gente nunca começa do mais caro pro mais barato, do mais barato pro mais caro. Nunca. A gente pode até ser o mais barato primeiro, mas a gente começa do mais sensível, específico, né? Sensível, depende do que você está interessado, mas você evolui para o melhor exame, para o exame mais específico ao longo do tempo, né? Para confirmar achados, mas você não escolhe o primeiro exame baseado no preço dele. Não é esse o critério que a gente escolhe. Eu sou cardiologista, então é muito frequente começar um teste ergométrico como primeiro exame não serve para nada. Não, é baratinho, mas não é efetivo para aquela pergunta que eles estão fazendo. Então é muito frequente. Hoje a medicina baseada em evidência, ela já informa tudo isso pra gente, né? Não adianta pedir aleatoriamente a gosto do freguês, porque o que importa é o que está na literatura, e é claro que a gente sabe que a ressonância não é o exame para todo mundo, porque alguns pacientes realmente não conseguem fazer o exame em si, são claustrofóbicos e não querem se disponibilizar a fazer um exame com anestesia, mas a gente sabe que quando a gente está abrindo mão desse exame, a gente está abrindo mão do melhor exame para determinado caso. Então isso é importante, a gente tem que sempre saber onde a gente está pisando, né, e qual exame é o ideal e qual não é. Bom, então eu queria agradecer o Marcos e a Flávia por essa fantástica conversa. Espero que a gente possa ter outras para frente. Calma. Com calma. Semana que vem a gente vai brincar. Mas eu acho que é um tema tão importante que merece realmente ser mais explorado. É uma coisa que as pessoas... A gente está tão fora do trilho que a gente tem que realmente discutir e conversar isso muito para botar o trem de volta no trilho, né? A gente está fazendo muito de forma menos organizada do que deveria. Eu acho que a gente deveria organizar um pouco a bagunça para poder que o paciente tenha uma melhor jornada, especialmente nesse caso para o paciente oncológico. Então eu queria agradecer demais a presença de vocês e eu queria agradecer também o público que escutou a gente e até o próximo.